Nem todo homem, mas 62 milhões estavam em um grupo de Telegram onde eles aprendiam a abusar de suas esposas. Absurdo, horrível, assustador, nojento, sim. Mas, gente, esse número não está correto, isso não é verdade. E aqui nesse vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do feminismo e das feministas compartilharem dados reais e buscarem a fonte original das suas notícias, porque eu vi muita confusão nas redes sociais nas últimas semanas, né, falando aí sobre um caso que foi exposto por uma investigação da CNN, e eu tô cansada. Eu tô muito cansada de tentar debater com as pessoas e tentar corrigir e tentar trazer dados atuais e ser acusada de estar passando pano e ser acusada de estar do lado dos homens. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, gente, se você chegou até aqui, provavelmente você já conhece o nosso podcast O Pessoal é Político. Talvez você já nos siga no Instagram, ou você já conheça os nossos cursos. Enfim, a gente é um projeto e a gente agora está começando o nosso canal do YouTube. Uhul! A minha ideia é postar aqui regularmente. Eu vou tentar postar, a ideia é tentar postar 2 ou 3 vídeos por semana, mas eu não sei como isso vai ficar, porque eu não sou muito... Enfim, eu admito que eu não sou muito da edição, talvez eventualmente eu tenha que terceirizar essa edição, mas a nossa ideia é dar uma movimentada aqui no YouTube. Tanto eu quanto a Isabela, a gente gosta muito, né, de consumir conteúdos aqui, e a gente pensou por que não aproveitar, principalmente do fato de que aqui a gente pode ter uma conversa, né, mais longa, a gente pode ter uma conversa mais profunda sobre os assuntos. Eu sinto que no Instagram eu fico muito assim, ai, tenho que fazer caber em 3 minutos, não sei, me incomoda. E pra gente conversar sobre o que eu estou falando aqui hoje, né, que é principalmente sobre o compartilhamento de dados, né, no feminismo, as páginas feministas que compartilham essas histórias, eu queria muito, gente, que vocês entendessem sobre a importância disso, porque eu vou trazer 2 casos aqui extremamente recentes, né, o primeiro aí eu já mencionei no início do vídeo, e aí o segundo depois eu vou explicar um pouquinho, pra gente ter como exemplos e a gente entender o que tá acontecendo e por que que isso acontece, tentar entender um pouquinho, assim, desse meu lado, dessa, digamos, problematização. Acredito que seja super válida, né, porque, enfim, eu realmente acho que as pessoas fazem muita confusão nas redes sociais e, não sei, assim, eu fico preocupada quando movimentos sociais distorcem, né, o trabalho de jornalistas para tentar provar o seu ponto. Então eu vou apresentar os casos e depois eu vou trazer aqui alguns motivos do porquê eu acredito que é importante a gente tomar mais cuidado com essa divulgação de dados e o que eu faço particularmente na nossa página para garantir que, enfim, que esses cuidados sejam tomados, para garantir que eu compartilhe notícias verdadeiras e tudo mais, e por que que vocês têm que ficar de olho nisso nas redes sociais. Bom, gente, começando do começo então, né? No final de março, a CNN expôs uma investigação extremamente detalhada, com histórias, com dados, enfim, extremamente completa, a CNN estadunidense, né? Ela compartilhou essa investigação sobre um grupo do Telegram onde homens apoiavam e ensinavam uns aos outros a abusarem das suas mulheres, a doparem suas mulheres para abusar delas e criar conteúdo pornográfico, né, desses abusos, de uma forma muito parecida com o caso, por exemplo, da Gisele Pelicot, enfim, todos esses tipos de abuso que a gente sabe que acontecem, que podem acontecer dentro de um casamento. A matéria por si só é extremamente chocante, assim, eles falam, basicamente resumindo, muito resumido, eles falam que tem esse site de pornografia chamado motherless.com, onde eles encontraram esses conteúdos, né, de mulheres dormindo e seus parceiros abusando delas, e aí nesse site, no fórum desse site, um dos homens publicou um link para um grupo do Telegram, né, onde as pessoas que estavam nesse fórum, se elas clicassem nesse link, elas iriam para o grupo, e aí o jornalista foi lá e tirou o print das mensagens, de tudo que ele viu, ficou alguns dias ali investigando. E assim, gente, as mensagens são horríveis, as histórias são muito pesadas, assim, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que eu recomendo, porque eu acho importante a gente saber dessa realidade.
mas não é fácil, né? E então eu vi essa matéria no mês passado, quando ela começou a ser divulgada aqui no Brasil, eu vi algumas páginas falando sobre isso. E por conta do nosso curso que a gente está fazendo agora, onde a gente fala sobre violência digital, eu falei, vou falar sobre esse assunto, né? Vou pesquisar, vou postar no Instagram, enfim. Vou falar também porque era um assunto do momento e é óbvio que as redes sociais também funcionam dessa forma, você tem que comentar o assunto dos momentos, não que a gente necessariamente, enfim, siga sempre essa cartilha, mas considerando que era algo que tem a ver, né, com o nosso curso, a gente falou, né, vamos então falar sobre isso. E aí eu, num sábado à noite, que eu não tinha nada pra fazer, estava aqui na minha casa, nesse mesmo sofá, fui ler a matéria, peguei os dados, peguei tudo, fui traduzindo, transformei num textinho, criei um carrossel, enfim, li tudo, me informei, transformei num carrossel para nossa página onde eu falava sobre isso e postei, enfim, tiveram comentários, foi um carrossel bem interessante e cumpriu ali o seu propósito. Porém, a partir dali, na verdade, nesse dia eu já tinha visto um vídeo falando sobre isso e alguns carrosséis, mas depois disso eu comecei a ver outras páginas feministas falando sobre esse caso. E cara, gente, juro, não é uma questão de treta ou de briga ou de falar que eu não gosto dessas páginas. Eu vou deixar aqui os exemplos de posts, inclusive. Não acho que seja um problema. É apenas para ressaltar, né, para mostrar para vocês o quanto essa história foi distorcida. Porque começou a me incomodar muito. Como eu já tinha lido o conteúdo original, né, como eu já sabia qual era o conteúdo original, eu comecei a me incomodar muito com algumas dessas páginas que estavam simplesmente distorcendo a informação, a realidade, trazendo dados falsos. Inclusive, uma delas postou 64 milhões ao invés de 62 milhões, o que eu achei muito estranho, porque eu fiquei, nossa, da onde você tirou esses outros 2 milhões? Tipo, até hoje eu não entendi. E é uma página bem grande, né, bem maior do que a gente. E a grande maioria delas estava falando como se esses 62 milhões de pessoas fossem o número de homens nesse grupo do Telegram. Mas, na verdade, se você vai ler a matéria, você entende que 62 milhões é o número de visualizações geral do site motherless.com, não o número de pessoas que estão num grupo do Telegram. Até porque um grupo do Telegram com 62 milhões de pessoas, gente, quem que conseguiria conversar nele, né? Eu nem sei se cabem 62 milhões de pessoas num grupo do Telegram, eu acredito que não. E mesmo que coubesse, essas pessoas não iam conseguir conversar porque são muitas pessoas. Então, assim, acho que não faz sentido, né, essa distorção, se você parar pra pensar. E eu vi muitas pessoas, assim, compartilhando esse dado e falando de forma, sei lá, essa forma extremamente sensacionalista, sabe, gente? Você querer passar para mulheres esse medo. Ai, tem 62 milhões de homens hoje num grupo do Telegram fazendo isso. Não faz muito sentido, porque quando a gente tá falando de visualizações totais do site motherless.com, que é um site pornográfico, tudo bem que ele se diz um site tipo, ai, pornográfico diferente, que é menos ético, tipo... Ai, é bem nojento, gente. Eu entrei no site, né? Vocês devem saber a nossa opinião sobre pornografia no geral. Depois teremos outros vídeos falando sobre isso, mas quem nos segue no Instagram já sabe que a gente é bem contra essa indústria. Então eu não tô defendendo o site, mas não foram todas essas 62 milhões de visualizações. Que pra começo de conversa, gente, visualização não é o mesmo que usuários, né? Visualização, por exemplo, eu posso entrar 15 vezes num site. Não são 15 pessoas, é uma pessoa entrando 15 vezes, mas enfim. E, né, várias matérias, várias páginas e tal estavam divulgando como se fossem 62 milhões de pessoas, não de visualizações, e como se fosse o número de pessoas dentro do grupo do Telegram, e não o número de pessoas visualizando o site no geral. E assim, gente, não estou falando de novo, não estou defendendo o site, não estou falando que homens deveriam estar nesse site. Não deveriam, é bem nojento. Mas não tem apenas conteúdo de homens abusando suas esposas, tem vários conteúdos pornográficos gerais, problemáticos por si só, por outros motivos, mas do jeito como algumas páginas estavam falando, dava a entender que todas essas 62 mil visualizações estavam indo para esse tipo de conteúdo, que é algo que a gente
não sabe. No máximo a gente pode saber quantas visualizações tinham em cada vídeo. A gente não tem como saber se as visualizações totais do site foram todas para esse tipo de conteúdo. Eu imagino que não, né? Principalmente sendo um site que tem vários tipos de conteúdo. E também, obviamente, não se trata da quantidade de homens que estavam em um grupo do Telegram, né, gente? Porque realmente, se você for parar pra pensar, logicamente, não faz sentido 62 milhões de homens estarem em um grupo do Telegram. Mas é isso, assim, eu vi muitas páginas compartilhando de forma muito estranha e outra também utilizando o nome Academia do Estupro como se fosse o nome do grupo. Não era o nome do grupo, foi um nome, uma analogia que uma das mulheres entrevistadas na matéria fez, né? Que ela falou, é como se esse grupo fosse uma Academia do Estupro. E aí esse nome pegou e as pessoas começaram a usar nos posts do Instagram. Mas não era o nome do grupo. Então, assim, também é outra coisa que eu quero pontuar. Estou falando que o grupo não é absurdo, não é nojento, não é horrível de existir? Não, não é isso que eu tô falando, gente. O que eu tô falando é que a gente tem que usar dados corretos. É que a gente tem que buscar a fonte principal da matéria. A gente não tem que se informar apenas por carrossel do Instagram. Eu sei que devia ser meio óbvio, mas eu acho que em 2026 talvez seja importante de dizer. E o outro caso que eu vou mencionar aqui brevemente, que você provavelmente deve ter visto, inclusive eu mesma compartilhei essa notícia achando que era verdadeira. Então, assim, entendo a boa intenção das pessoas, entendo que foi algo que realmente se espalhou muito nas redes sociais e realmente isso me chocou muito. Foi aquele caso, né, do estupro coletivo no Rio, onde teve um cara que se entregou pra polícia e ele tava usando uma camiseta que tinha uma frase chamada Regret Nothing. E aí as pessoas começaram a falar que essa camiseta remetia ao movimento Red Pill e remetia ao Andrew Tate, que essa frase, na verdade, ele tava passando uma mensagem para o movimento Red Pill e para o Andrew Tate, né, mostrando que ele é um apoiador do Andrew Tate, de certa forma. E eu vi muitas pessoas, muitas e muitas pessoas compartilhando isso. Inclusive, se você faz uma pesquisa no Google, você encontra várias matérias, né, da mídia no geral, Estadão, CNN, O Globo e tudo mais, e as pessoas falando sobre isso, né, e foi uma época, principalmente, onde estava se falando muito sobre o movimento Red Pill, sobre a criminalização, que obviamente eu sou a favor, gente, eu acho que a gente tem que sim falar sobre isso, não é essa a minha questão. A questão é que se você pesquisa essa frase no site do Andrew Tate, você não acha nada. Não existe comprovação alguma de que essa frase é uma referência ao movimento Red Pill. Isso foi uma coisa que alguém fez essa referência, enfim, alguém fez essa conexão, começou a falar, não provou, a mídia começou a falar, todo mundo começou a concordar, todo mundo começou a compartilhar, e ninguém tem uma comprovação desse fato. E eu só soube que, né, não existe uma comprovação porque eu sigo uma jornalista, que é a Marie Declerc, que ela estuda os movimentos Red Pill há muitos e muitos anos, e ela fez um post falando, gente, por mais que este homem, que é um estuprador, né, que enfim, a gente sabe que cometeu um crime, que é uma pessoa horrível, que talvez realmente seja um Red Pill, não sei, né? Por mais que ele seja uma pessoa horrível, por mais que ele represente algo desse movimento, por mais que usar uma camiseta escrito Regret Nothing seja uma coisa horrível, que, né, obviamente ele já estava querendo passar uma mensagem aí, a gente não pode afirmar categoricamente que ele estava se referindo ao Andrew Tate. Não há provas nenhuma de que ele estava se referindo ao Andrew Tate. E aí ela falou isso e ela foi assim, esculachada. E a minha irmã também, minha irmã comentou em um dos posts que falou sobre isso, falando, olha, gente, não tem prova nenhuma, se você entrar no site do Andrew Tate, porque sim, esse cara tem um site, enfim, como você deve imaginar. Se você entra no site do Andrew Tate, você não vê nada referente a essa frase e tudo mais. E aí as pessoas começaram a brigar com a minha irmã, falando que ela estava do lado dos Red Pills, que, nossa, que absurdo, já entendi qual é a sua, você quer, né, você quer desmoralizar as mulheres, você quer, tipo assim... Enfim, a minha irmã, que tem um podcast feminista junto comigo, que faz curso sobre violência misógina na internet junto comigo. Por que que ela ia querer estar do lado dos Red Pills? Não era este o ponto. O ponto que ela estava questionando era, gente, não vamos compartilhar uma informação falsa. E quando ela pedia a fonte, as pessoas não tinham uma fonte, porque não tem uma fonte sobre essa informação.
Então, assim, nesses dois casos, eu também, quando eu questionei as pessoas nos comentários, né, das postagens falando dessa academia do estupro, eu fui xingada de tudo, gente. Falaram que eu era um homem, falaram que eu estava fazendo mansplaining. Enfim, fui xingada de várias coisas, falaram que eu tava passando pano, falaram que eu estava dizendo que não tinha nada demais, que essa matéria era super de boa. Tipo assim, que eu tava passando pano para o abuso desses homens. E assim, gente, foi bizarro a forma como as pessoas reagiram ao fato de eu apenas corrigir um dado. De forma alguma eu estava falando que a matéria não é importante, ou que a matéria não é boa, ou que esse abuso não existe, ou que esse problema não existe. Claro que não, gente. Eu tenho um curso inteiro falando sobre violência digital. Eu sei que esse problema existe, né? Eu sou uma mulher feminista, eu leio sobre teoria. Tipo, eu não estava dizendo que não era importante. Inclusive, eu não estava nem falando que a matéria da CNN não era bem feita ou não era importante de forma alguma. Eu achei a matéria incrível, eu li a matéria inteira, eu falei sobre ela, eu criei um post sobre ela. Eu apenas questionei a forma como esse conteúdo foi traduzido e levado para o Instagram e como ele estava sendo compartilhado. Então, assim, gente, esses dois casos me fizeram refletir muito, muito sobre como nós, mulheres feministas, temos que ficar atentas aos dados. E por quê? Agora, para terminar, né? Por que que isso é importante, gente? Eu vi muitas pessoas argumentando comigo nesses posts, falando que, ai, mas isso não é importante, porque de qualquer forma esse abuso existe, então, ai, tá bom, pode ser que não sejam 62 milhões de homens que estavam vendo, mas se for um homem entrando nesse grupo e vendo esse tipo de conteúdo, já é horrível o bastante. O que eu concordo, é verdade. Eu acho que, assim, se tem esse tipo de conteúdo, isso já é horrível o suficiente. Mas, ainda assim, é importante que a gente prove o nosso ponto, porque o nosso ponto é válido, obviamente, né? Falar sobre violência contra as mulheres é extremamente válido, é óbvio, é urgente, é necessário, mas é importante que a gente prove isso com dados reais. E por quê, né, gente? Eu acho que, assim, tem alguns pontos que eu vou trazer aqui, que eu até anotei aqui, eu tô olhando aqui no meu roteirinho, que eu gostaria que vocês tivessem em consideração da próxima vez que vocês forem falar. Ai, não, mas mesmo que o dado esteja incorreto, sei lá, a intenção dessa pessoa ainda é boa, ela tá falando de um problema que existe e tudo mais. O primeiro ponto, né, que me faz refletir sobre isso, sobre a nossa necessidade, né, de, enfim, sempre se atentar a dados e fatos, é criar um pânico desnecessário na cabeça das mulheres. E, gente, aqui eu não tô falando que a gente não deva falar sobre violência. Inclusive, a gente tem vários posts falando sobre violência na nossa página. É importante que a gente saiba que essas violências existam. É importante, principalmente, falar sobre violência dentro de relacionamentos, dentro de casamentos. Assim, é importante, gente. Eu não tô falando que não é. Mas eu acho que a forma como a gente fala sobre isso também importa muito, porque, cara, é muito difícil ser mulher hoje em dia. Sempre foi difícil, óbvio, mas é muito difícil abrir as redes sociais e ver todo dia um caso novo de violência. É muito, muito cansativo, gente. Isso, assim, é uma coisa que eu tô pensando desde o final do ano passado, principalmente quando começaram a falar mais sobre feminicídio, quando começou, né, a ter mais exposição midiática sobre os dados de feminicídio, os casos, as tentativas de feminicídio, os movimentos Red Pill, enfim, tudo que a mídia tá falando recentemente. É importante a gente falar. Porém, também é muito difícil você ser uma mulher e você abrir o seu celular, o seu Instagram, o seu... Cara, até o site de notícia tudo, né? Tipo, o seu e-mail, porque, enfim, tem e-mail marketing, o seu Substack, o seu TikTok, qualquer coisa. E você vê todos os dias, casos de violência. E, assim, são números alarmantes. E aí a pessoa vai lá e usa um número mais alarmante ainda, que não é verdadeiro, pra deixar as mulheres com mais medo ainda, pra criar mais pavor, pra criar mais pânico. Tipo, eu acho que tem que ter um limite, sabe? Eu acho que, assim, se o número for real, sim, é importante a gente saber.
Mas como não é, tipo, a gente não tem como afirmar que essas 62 milhões de visualizações eram homens querendo abusar suas esposas. Inclusive, a gente não tem nem como falar que essas 62 milhões de visualizações eram de homens, tá? Pode ser que metade seja de mulheres, por exemplo. Pode ser que metade seja bots, hoje em dia, com, né, inteligência artificial. Então, assim, eu acho que cria-se assim, vai se criando um momento, assim, sei lá, um espaço que faz as mulheres se sentirem cada vez mais desesperadas, sabe? Cada vez mais tristes, cada vez mais. É isso, assim, acho que em desespero, talvez, assim. E é muito difícil, sabe, gente? Então, assim, não estou falando que a gente não tem que falar sobre violência, mas a gente tem que pensar em como a gente fala sobre a violência e trazer dados reais, porque no fim do dia, se você tá inflando os seus dados, você tá literalmente só fazendo com que mulheres sintam mais medo. Então, enfim, é isso. Depois, segundo ponto. Isso desvia o foco do que realmente está acontecendo. Eu acho que uma coisa que me incomodou muito, assim, da cobertura desse caso, da cobertura dessa investigação jornalística, é que, tipo, a investigação por si só já é extremamente triste. Extremamente. Cara, já é um problema super sério, já é uma questão difícil. E aí você tira o foco de um dado real, de uma coisa real, e você coloca em outra coisa. E eu não sei, assim, eu fico pensando, cara, a gente não precisa disso, sabe? A gente já tem dados o suficiente sobre violência, a gente já tem dados o suficiente nessa própria matéria pra gente falar desse problema, sem a gente precisar ficar inflando os dados. Então, assim, eu não sei quem que ganha com isso. E o meu terceiro ponto é que, honestamente, gente, enfraquece a nossa luta, tá? Eu acho que, assim, a gente não pode rir do tiozão do Zap que acredita em fake news e aí acreditar em fake news feminista. E aí acreditar em fake news de esquerda. Eu acho que, assim, para uma pessoa de direita ver esse número, ir lá, ler a matéria, falar, olha, esse número não está correto, essas feministas são, sei lá, pessoas horríveis que querem manipular os outros, que querem manipular, tipo, você tá entregando de bandeja, digamos, para pessoas que são antifeministas, dizer que a gente não é honesta. Porque você não tá sendo honesto. Então você tá, tipo, entregando de bandeja uma crítica ao outro lado que vai falar, ai, viu como elas são desonestas, elas inventam. Eu vi isso, né, em alguns comentários, falando que as mulheres inventam, né, a guerra dos sexos. Enfim, quem nunca ouviu essa, né? Mas assim, cara, infelizmente eu entendi o ponto dos tiozões que estavam falando isso. Porque, porra, eles abrem o Instagram, vem mulheres falando, ai, 64 milhões de homens estão num grupo do Telegram querendo abusar suas mulheres. Falam, cara, esse número é bem absurdo, não acho que 64 milhões de pessoas vão estar num grupo do Telegram, isso não faz sentido. Por que as feministas estão repetindo isso? Eles automaticamente já pensam, ah, essas feministas são desonestas. Ah, elas enganam as pessoas, viu como elas querem assustar as mulheres, viu como elas querem enganar as mulheres, viu como elas querem odiar os homens. Então, assim, vamos parar de entregar de bandeja pra eles uns argumentos? Eu acho que seria bom. Eu acho que seria bom. O quarto ponto aqui é que, sinceramente, eu acho um grande desrespeito com os jornalistas, e aqui eu vou ter que trazer um pouquinho da minha profissão. Eu sou comunicadora, eu não sou jornalista, mas eu sou formada em comunicação. Eu tenho muitos amigos jornalistas, e eu fiquei pensando só assim, cara, eles fizeram um trabalho incrível, super bem feito de investigação, que deve ter levado meses pra fazer, muito bem escrito e tudo mais, pra daí você distorcer os dados, tipo assim, é desrespeitoso também com o trabalho dos outros, sabe, gente? Com jornalistas sérios que estão compromissados, né, que tem esse compromisso de falar sobre violência contra as mulheres, tipo, eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho deles, né? Não é legal distorcer. Por que você adicionou 2 milhões ali? Tipo, não existe o número 64 em nenhum lugar dessa matéria. Então, por que você está distorcendo, né, o trabalho de jornalistas sérios que estão do nosso lado? Não faz sentido. O quinto ponto, né, como eu já falei, é que isso mostra que, assim como os bolsonaristas, assim como as pessoas de direita, a gente tá sempre querendo reforçar a nossa visão de mundo. E, cara, eu acho que isso é muito problemático, porque a gente não tá numa seita,
E eu acho que, assim, a gente tem que entender que a gente tem que ter visão crítica, pensamento crítico a respeito de tudo. Não dá pra simplesmente ver um dado e falar, ah, esse dado reforça a minha visão de mundo, então automaticamente ele está correto. Gente, não é assim que funciona. Então, eu acho muito complicado. Sim, todo mundo tem um viés pessoal, tem um viés de confirmação, isso é normal. Mas é muito, muito, muito complicado a gente falar, ah, não, o dado tá errado, mas o post ainda é certo, porque tá falando de um problema que é real. Gente, mas tá falando que é um problema real? Então por que não usar dados reais? Por que não usar dados corretos, sabe? Tipo, e sim, de fato, o problema é real, óbvio, nunca vou negar isso. Tem um podcast aí de muitos anos pra, né, comprovar que eu sei que o problema é real. Mas no momento em que a gente fala que os dados não importam, a gente tá basicamente falando que tudo que reforçar a nossa visão de mundo é certo. E isso não é verdade, gente. Se uma pessoa chega aqui e conta uma história de uma violência e depois eu descubro que, sei lá, essa história era falsa. Cara, não é correto. Eu não vou dizer, ah, não, mas tá tudo bem, porque isso acontece várias vezes e tal. Tipo, não, né, gente? Eu vou questionar, eu vou tentar entender se essa história é real. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na internet, principalmente, onde a gente vive nas nossas bolhas, né? Então é claro que a gente sempre quer confirmar o que a gente acredita, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem que sempre usar o nosso senso crítico, porque, né, somos mulheres feministas, somos inteligentes, usem a cabeça, usem o senso crítico. E é isso, pessoal. Esses eram os meus 5 pontos. Para concluir, eu realmente acho que a gente não precisa maquiar nenhum dado. Eu acho que a reportagem da CNN por si só já era bem assustadora, já é bem horrível. Eu recomendo que você vá ler, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui. E no caso, né, da frase do Andrew Tate, eu até entendo a forma que isso virou, assim, enfim, né, isso se espalhou. Mas, de novo, gente, sempre pesquisem as suas fontes, sempre vão atrás, sempre confirmem os dados. E não acreditem só porque vem de uma página feminista, não acreditem só porque vem de uma página de, enfim, de esquerda, de alguém que você acredita. Não é porque a pessoa tá no seu espectro político, ou mesmo, sei lá, na sua vertente do feminismo, que ela conferiu todos os dados, que ela foi atrás da informação correta, né? E é isso, eu realmente espero que cada vez mais as páginas percebam isso e percebam que, cara, não é só sobre engajar, não é só sobre ganhar engajamento, não é só sobre ganhar likes, a gente também tem que ser responsável com o que a gente compartilha e que a gente não tem que seguir essa cartilha da direita, né, de tudo que reforça a minha visão de mundo está 100% correto e eu não vou checar, porque aí a gente tá sendo igual a eles. E não é isso que a gente quer, pelo menos não é isso que eu quero. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui nesse formato longo. Eu realmente quero continuar aqui trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Então, inscrevam-se, ativem a notificação, deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhem. Façam todos esses negócios que os youtubers falam para fazer, porque agora a gente é youtuber também, então a gente também vai falar para vocês fazerem. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.